Boa tarde a todos. Então, pessoal, esse tema aqui hoje, né, do webinar, primeiramente até agradecer, né, a ABM pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto para a gente fomentar algumas discussões, né? Agradecer também meu parceiro Bruno Roberto aí, que foi quem intermediou esse contato, né? E também agradecer já de uma vez cada um de vocês que está aqui, dando essa oportunidade para a gente conversar. Então, esse assunto, né, chamado aqui o título desse webinar de Tendências Tecnológicas de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Indústria Siderúrgica, né, esse é um assunto que tem sido muito debatido, né, em alguns lugares, algumas regiões mais, em outras menos, mas é um ponto que está aparecendo, né, muitos trabalhos têm sido publicados recentemente nessa linha, né, e até para explicar um pouco, né, inicialmente essa conversa, eu vou me apresentar, porque alguns aqui eu conheço, outros não. Então, eu vou rapidamente me apresentar e até aproveitar para explicar por que que eu também me interessei, né, e tenho buscado aqui também conhecer um pouco mais desse assunto, né. Então, minha formação, eu sou engenheiro metalurgista, né, tenho mestrado na área de metalurgia extrativa, estou fazendo doutorado atualmente na área de ciências materiais, no PPGEM, lá no FMG, e como profissional, né, trabalho na Vale há mais de 10 anos, também leciono, sou professor no UniBH atualmente, né, e dentre as minhas funções na Vale, né, eu trabalho na área chamada de marketing técnico, faz 2 anos aproximadamente que eu trabalho na assistência técnica do mercado da Europa, né, e o mercado da Europa siderúrgico atualmente, né, é um mercado que já foi maior, né, em termos de produção de aço. Os números atuais, né, são um pouco menores do que já foram no passado, e um ponto bem contundente, né, um ponto bastante crítico das discussões hoje da Europa siderúrgicas, né, envolve a questão de emissões, né. Então, esse assunto nos últimos 2 anos fez parte da minha rotina, né, então esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje também podendo falar um pouquinho para vocês, né. Bom, então essa agenda que eu preparei, né, eu tinha colocado aí para a Karina, né, no site, ela tem 4 tópicos, vou colocar aqui uma canetinha para facilitar. Então, esses 4 tópicos, né, que nós vamos passar aqui hoje, né, o primeiro deles é falar um pouquinho, né, dessa visão das políticas de redução de gases de efeito estufa no contexto de siderurgia e também no contexto maior, né, que está presente em vários países. Trazer, então, né, um pouco mais de detalhes sobre esse mercado regulado de carbono que já existe na Europa há bastante tempo, né, e ele está avançando. Depois, como terceiro item, discutir a questão de como que as rotas, né, as potenciais rotas de ferro primário se correlacionam, né, com a discussão das emissões. E, por fim, né, falar de uma dessas abordagens atuais, né, que tem um pacote, né, o CDA, eu vou explicar lá na frente o que que é, né, e falar um pouquinho mais de detalhes de um dos itens desse pacote, que é a questão do uso intensivo de hidrogênio, né. Como eu disse para vocês, o assunto como um todo aqui, ele também, né, tem muitos fatores aqui dentro, né, desses 4 tópicos, sabendo também que o público aqui hoje ia ser um tanto quanto heterogêneo, né, então, alguns pontos aqui vão ser mais superficiais, né, alguns outros pontos eu vou tentar trazer algum detalhe. Até queria também aproveitar e dizer que eu escrevi um artigo sobre um roteiro parecido com esse aqui, dessa apresentação, eu só ainda não submeti, ele nesse momento está com o meu professor, orientador, e tão logo a gente submeta, e tão logo ele seja aprovado, se alguém depois quiser, pode me contactar que eu repasso esse artigo também, tá? Bom, então como primeiro ponto, essa visão, né, sobre as políticas de redução de gases de efeito estufa, né, esse assunto ele remete a muitos e muitos anos atrás, né, então todos aqui, de alguma maneira, a gente tem conhecimento sobre isso, né, vários acordos internacionais, Rio 92, Protocolo de Quioto, né, é uma trajetória bem longa aí que a gente tem desses acordos, né, e que basicamente todos eles, né, têm como preocupação o fato de como a atividade humana, né, tem trazido impactos para o meio ambiente, né. Então, o Acordo de Paris, que foi assinado primeiramente em 2015, né, quando foi em 2016 ele foi ratificado,
e ele propõe, né, ele correlaciona, vamos dizer assim, né, de uma forma mais quantitativa, todo esse impacto de gases de efeito estufa com mudança climática, né? O tema como um todo ele também é bem polêmico, né? A gente ainda tem aí na sociedade algumas vertentes, né, que não assumem, né, que não veem correlação entre essas mudanças climáticas da nossa era atual, né, de planeta com necessariamente um impacto humano, mas o consenso, né, e o que está hoje sendo discutido dentro do Acordo de Paris é justamente nessa linha, né, da gente fazer então uma limitação dessas emissões e a partir disso obter, né, um resultado, né, um reflexo na nossa variação climática, onde a temperatura é o principal parâmetro, né, que seja menor que 2 graus, né, mais ou menos esse um dos temas, o foco lá do acordo, né. Esse acordo, então, ele foi ratificado por 179 países, né? Só que dentre esses 179 países, a gente tem fases, né, e formas como os países estão lidando com esse assunto totalmente diferentes, né? A gente tem estágios bem distintos aí de implantação, desenvolvimento de políticas de redução de gases de efeito estufa, tá? Bom, então, né, um outro ponto interessante a partir desses 3 primeiros parágrafos, né, é que esse Acordo de Paris, que o Brasil, por exemplo, é um dos signatários, né, as grandes economias do mundo são signatárias, ele vai ter como consequência, né, dessa limitação de gases de efeito estufa, impacto em todas as atividades da sociedade, né, dentre elas a atividade industrial, né. Então, como uma segunda derivada disso, né, obviamente essas políticas, né, que estão sendo implantadas, elas também atingem, né, pontos técnicos, pontos de competitividade dessas indústrias ao longo dos diferentes países, né. Então, esse é um ponto bem interessante, né, um dos pontos que nós vamos abordar aqui, né, e que realmente hoje tem tomado muito aí do tempo e atenção de muita gente, né. Bom, então aqui para trazer para vocês, né, alguns valores, alguns exemplos, né, desses países que são signatários e de quais as metas, né, cada país lá existe um documento chamado NDC, né, que seria a contribuição nacional, né, que aquele país está disposto a fazer. Então, antes até de falar aqui da tabela, né, é até interessante já falar para vocês, né, que tem um site chamado ICAP, né, vocês vão conseguir ver facilmente pelo Google, e nesse site ele resume muitas coisas, né, relacionadas a esse acompanhamento de gases de efeito estufa, né. Ele tem muito foco em ETS, né, que é o Emissions Trading Scheme, que a gente vai falar da Europa aqui daqui a pouco, né. Lá você consegue acompanhar e ver várias informações sobre esse contexto, né. Então, em relação aqui, Jean, oi, posso te interromper um pouquinho? Estão claro, sugerindo que você desligue a câmera para ver se melhora o áudio. Para mim tá ah, perfeito, beleza, aqui algum momento para lá, para eles não. tá Obrigada. ok, vou fazer isso, ok. Bom, então, como eu ia dizendo, aqui nessa tabela estão alguns exemplos, né, advindos aí desse NDC. Então, em relação à União Europeia, o esquema que tem lá hoje, né, de fases, né, de implantação dessas reduções e, consequentemente, com metas segmentadas, né, até 2020, que é o nosso atual ano, né, eles têm uma meta de 20% de redução das emissões, comparado com o nível de emissões de 1990. A partir agora de 2021, né, essa meta vai passar para 40%, né, de redução até 2030, e até chegar a 2050, aqui é que está realmente assim, um fator assim bem disruptivo, né, que seria obter essa redução numa ordem de grandeza de 80% a 95% menos emissão do que o que se emitia em 1990, né. Então aqui a gente tem vários outros países de diferentes regiões, né? Só para citar aqui, né, um foco aqui em grandes países ou países que podem ter uma interferência mais direta na economia global, né? A China tem uma meta de redução de 40 a 45% por unidade do PIB, a partir de 2005 e vai até 2020. Outros lugares aqui vocês vão perceber depois, quando vocês tiverem acesso ao material também, né? Vai aparecer, e lá no próprio ICAP também aparece muito essa comparação com o BAU,
né? Isso aqui é a sigla de Business as Usual. Então, normalmente alguns países, né, têm curvas, né, de crescimento de PIB, atrelado a crescimento industrial, atrelado a emissões, né? Então, normalmente isso, então, é uma comparação, assim, de um cenário de caso base, onde nada seria feito, qual que seria a emissão de uma determinada época, de uma determinada data futura, versus a emissão, né, esperada, uma vez que, de acordo com o NDC, faça algum tipo de redução, né? No caso do nosso país, né, do Brasil, a meta estabelecida, né, ela é de 37% menos emissão até 2025 em comparação com 2005, né? Eu ainda vou falar ali um parêntese sobre essa questão aqui do Brasil. Outro ponto interessante aqui também com relação a essa tabela é que a gente vê que muitas metas, né, inicialmente colocadas lá no Acordo de Paris, né, tem como uma data fim ali de uma perspectiva o ano de 2020, né, que é o ano que a gente se encontra. Então, a gente vai ter, inclusive, nesse ano, muito impacto em relação ao Covid, né, a atividade econômica de todos os países estão sendo afetadas, mas, de certa forma, vai ser interessante, principalmente acho que o ano que vem, poder pegar um pouco mais desses dados, né, e ver exatamente, então, já ter uma validação, né, de como está sendo efetivo ou não, né, a porcentagem de cumprimento dessas metas, né? Bom, outro ponto interessante, né, para a gente discutir ainda introdutoriamente o assunto, né? Então, a gente sabe lá a correlação dos gases de efeito estufa com mudanças climáticas, há uma preocupação mundial em torno disso, há um acordo internacional vigente, e aqui é só para colocar, então, nitidamente, né, qual que é o impacto da indústria disso, né? Então, existem várias fontes, né, que mapeiam essas informações, o ICAP eu já tinha comentado, tem essa outra fonte aqui bem interessante, que é a International Energy Agency, também facilmente acessável, né? Onde ela também tenta colocar ali numa mesma base diferentes segmentos, né? Diferentes tipos de atividades, né? E a gente consegue ver, né? Por esse gráfico aqui, que o impacto da indústria mundial como um todo, né? Ele é bem significativo para as emissões, né? Então, se a gente compara aqui, por exemplo, as outras grandes grupos, né? A geração de eletricidade e calor, que, enfim, envolve questões de matriz energética, que a gente sabe também que dá um peso muito grande. A gente tem aqui transporte como uma fatia muito grande, inclusive é interessante, eu não trouxe essa informação aqui, mas só para comentar, aviação, por exemplo, né, que usa querosene, etc. Então, ela também é muito, né, ela tem um fator de contribuição muito forte, principalmente em algumas regiões, né, onde há mais voos, etc. O consumo residencial, né, esse consumo que a gente tem doméstico, ele é baixo, né, quando a gente olha aqui para ele, a gente vê que o valor é baixo, né, então, assim, para a gente atingir, né, metas de redução de gás de efeito estufa, basicamente, de onde que pode se reduzir? São desses grandes grupos aqui, né, então envolve a nossa matriz energética, envolve a atividade industrial como um todo, envolve questões de transporte, né, é desses grandes caras aqui que vai vir, provavelmente, né, essa parcela de contribuição significativa para o futuro, né? E aqui já para fazer um gancho com relação à siderurgia, existem várias fontes que colocam números, né? Então eu mesmo já li vários artigos que vi diferentes números, e aí estou usando aqui um da WSA, que é a World Steel Association, que em 2008 fez uma estimativa de que a produção de aço do mundo corresponde a 5% da emissão de CO2 direta, né? Só que eu já cheguei a ver números, né, com outras premissas, com outras bases, que colocam esse número em até 9%. Né? Então, acho que aproximadamente os 5% é o valor mais baixo que eu já vi, e eu já cheguei a ver números de até 9% de alguns trabalhos. Então, entre 5 e 9, o que dá para dizer é que a parcela de, né, contribuição da siderurgia para as emissões de CO2 no mundo, ela é sim significativa, né? Então, acho que o mote, né, inclusive dessa conversa nossa aqui hoje, né, o primeiro ponto é justamente nós que somos do meio minero-metalúrgico, né, entendermos que nós temos o que contribuir e devemos, né, porque realmente boa parte aí, então das emissões de CO2 tem a ver com a nossa atividade. Aqui então um parênteses
para falar um pouquinho da questão do Brasil, porque o foco maior dos próximos slides vai ser falar sobre a Europa, né? Mas, enfim, o Brasil ele tem aí uma política nacional de mudanças climáticas, né? Ela está vigente desde 2009, então existem, né, comitês, existem várias associações, instituições que trabalham nisso, né? Dentre as coisas que estão sendo discutidas para o Brasil em relação a esse contexto de gases de efeito estufa, né, tem a questão de mercado regulado de carbono, é uma delas, né, acho que há pouco tempo aí o CNI, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, fez até um trabalho de como que o mercado regulado de carbono no Brasil pode impactar a competitividade da nossa indústria como um todo. Então, isso é uma coisa, né, que está sendo estudada, assim como por outros órgãos aqui. Questão de imposto, né, ou seja, taxar emissões no Brasil. Então, assim, existe mais de um mecanismo, né, pelo qual a gente pode fomentar uma menor emissão. Isso tudo está sendo discutido hoje no Brasil. Agora, um ponto que é bem essencial, né, ao que resume, né, o que está mais em voga no Brasil hoje, né, é a lei do Renova Bio, né, essa lei foi aprovada, né, esse projeto em 2017, né, e ele basicamente consiste em você, todas, né, as cadeias aí pertinentes, né, evitarem, né, mitigarem o uso de combustíveis fósseis, né, e tentar usar combustíveis, né, não tão poluentes, né, que aí tem uma gama bem grande também de possíveis combustíveis, né, dependendo da matriz, dependendo do setor específico. Então, né, o que na verdade eu vi, que foi uma coisa até bem recente mesmo, né, até coloquei o link aqui, é que o Ministério de Minas e Energia, ele soltou uma nota. Eu até não acompanhei essas últimas semanas, não sei se teve mais alguma notícia depois dessa, mas eles haviam soltado uma nota até de rever as metas atuais do Brasil em relação ao Renova Bio devido ao impacto do Covid, né? Estava sendo observado aí que o Covid estava atrapalhando muitas coisas aí que haviam sido planejadas nesse roteiro e que iam rever, né? Agora, só para finalizar essa questão do Brasil, né, o porquê de fazer sentido, então, apostar muito das fichas da contribuição do Brasil a partir desse projeto chamado Renova Bio, né, é que, pegando esse gráfico aqui, que eu até tirei também lá do ICAP, né, quando você olha essa matriz do Brasil de emissões de gases de efeito estufa a partir de nichos, né, é uma coisa interessante que a nossa atividade industrial é um pouco menor, né, a contribuição da atividade industrial é um pouco menor do que a média de outros países do mundo, né? Então a gente tem um peso maior de agricultura então, né, realmente tanto a geração da nossa matriz energética quanto a atividade industrial elas não são tão pesadas, né, em contribuição como em outros países. E tem um traço comum, né, que eu estou destacando aqui, que é fácil da gente entender, né, que o Brasil ele tem, né, extensões como país enormes, né, então um problema, né, grave do Brasil aí são as questões logísticas, né, e toda essa questão envolvendo transporte dentro do Brasil, ela está ligada à matriz de combustível fóssil, né, então, ainda que, né, não seja ao nível de substituir 100% dessa matriz, mas qualquer substituição que seja feita dentro da matriz de transporte certamente vai ter um impacto numérico, né, dentro das emissões do Brasil muito grande, né, devido ao peso que essas questões logísticas e transporte têm, né, transversais a todos esses grupos aqui que estão aqui, né, geração de energia, atividade industrial, agricultura, todo o transporte que está embutido aqui dentro, se a gente, né, conseguir lá o êxito planejado com o projeto Renova Bio, certamente já vai dar uma contribuição muito boa para a redução de gás de efeito estufa no país. Bom, então para falar agora da Europa, onde a gente já tem o mercado regulado de carbono, né? Lá no site do ICAP, que eu tirei simplesmente um print screen aqui da tela lá uma das primeiras páginas do site, né? Existe um mapa lá onde é possível a gente ver ao redor do mundo todos os países que de certa forma já se envolveram com o assunto de mercado regulado de carbono, né? Então essa legenda aqui, por exemplo, lá no site, né? Ela mostra quais países, regiões que já têm um mercado regulado funcionando, quais países e regiões que têm um mercado em desenvolvimento e quais estão considerando, né? O Brasil, por exemplo, a figura aqui não tampou, mas o Brasil consta lá como um país que está discutindo a viabilidade de inserção de um mercado regulado.
Então, onde que a gente tem mercados regulados já em andamento, né? Aqui na América, né, na América do Norte, Canadá, o México também tem, né? A Europa como um grupo, que eu ainda vou falar aqui, e lá na Ásia a gente tem vários projetos regionais, né, que são até vistos como pilotos, né, na China, Nova Zelândia, alguns outros países da Ásia aqui também em andamento. Então, assim, esse é o mapa hoje, né, de como está a discussão de mercados regulados de carbono. O da Europa, que a gente ainda vai falar vários outros detalhes aqui, né? Ele foi lançado em 2005, né, essa informação está aqui lá no site. Ele consta hoje com mais ou menos 31 países contemplados, né, de abrangência aqui dentro desse mercado. O mercado tem como cap aproximadamente 2 gigatons de emissão equivalente de CO2, né? E a gente tem vários setores aqui da economia, né, sendo abraçados aqui por esse ETS da Europa. Bom, o que é um mercado regulado de carbono, né? Bem rapidamente aqui. Consiste basicamente, né, no governo definir limites de emissões, né? Então, um governo ou região vai definir os limites que ele vai ter ano a ano de emissões possíveis de serem praticadas, né? Isso gera, né, o que eles chamam lá de cap, né? Vai gerar ali então um total, o bolo total que pode ser emitido. E eles vão ter, por diversos mecanismos, né, essa deliberabilidade de traçar, então, permissões de emissões, né, para algumas entidades ali pertencentes ao grupo, e que depois de distribuído, né, essas permissões, aí vai poder agir como mercado, ou seja, né, as permissões e licenças, elas podem ser comercializadas livremente, né, entre os entes ali participantes do grupo, né? Então esse é o mercado, né? Isso é basicamente o que prevê um Emission Trading Scheme, né? Essa situação de Cape and Trade. Então você vai receber licenças e você pode fazer o que bem entender com essas licenças suas, né? Você pode comercializar da forma que seja, né? Vendendo, comprando, dá uma liberdade para todas as entidades participantes, né? Desse mecanismo. Lá no caso do ITS, né, como eu comentei com vocês, hoje todo o bloco da União Europeia, né, que consta com 28 países, estão presentes, né, no ETS, mais Noruega, Islândia e Liechtenstein. Um dos pontos interessantes também que eu até citei aqui, né, a Turquia é um país que está fora, né, então olhando alguns países ali que estão próximos, né, da região ali de influência da Europa, mas a Turquia é um dos grandes produtores de aço, né, enquanto país daquela região, e ele está fora, né, mas os demais praticamente todos dentro aí do ETS Europa. O mercado hoje, né, da fase que está lá com aqueles 2 gigatons de toneladas, ele cobre aproximadamente 45% de todas as emissões da Europa. É muito, né, se a gente for pensar assim, de um mercado, né, que já foi desenvolvido, está maduro, mas a gente ainda percebe que tem realmente muitos segmentos, né, muitos tipos de nichos, né, de emissões da Europa que ainda não estão cobertos com esse plano. Então é um plano que tem realmente até muito a crescer ainda, né? Somente 45% das emissões da Europa que estão contempladas nesse mecanismo de ETS. Alguns dos setores que estão contemplados, né, é a siderurgia, termoelétricas de um modo geral, geradores de energia, refinarias, cimenteiras, indústria de refratários, vidros, tijolos, cerâmicas, papel e celulose, outras plantas de eletricidade sem ser termoelétricas, plantas de combustão e companhias aéreas, e isso dá aproximadamente, né, um pouco mais de 11 mil instalações ou plantas, né? Esse é mais ou menos o universo, então, que está ali dentro do pacote do ETS Europa, né? Em termos de fase, como eu já tinha comentado ali, né, o ETS da Europa começou lá em 2005, né, essa primeira fase, então, foi um exploratório, ela durou até 2007, aí veio a fase 2, que durou entre 2008 e 2012, na sequência aqui tem a fase 3, que algumas das outras coisas que eu vou mostrar aqui nos próximos slides praticamente vieram junto com essa fase 3, né, que vai até agora o ano de 2020, e depois existe uma fase 4, né, que é onde a gente vai ter ali, que eu mostrei naquela primeira tabela, né, tem 2 alvos de meta de redução, onde a última delas, né, que é o horizonte de 2050,
existe então essa intenção de reduzir em até 80%, né, a emissão comparado com 1990. Né? Então, essa fase 4 é, sem dúvida alguma, a fase mais arrojada, né, da implantação do ETS da Europa, e é a fase em que realmente, né, todos esses nichos aqui contemplados no ETS vão ter que realmente fazer valer, né, inovação, fazer valer suas ações que vão poder encaminhar essa redução prevista. Né? Então aqui, para quem já conheceu um pouco, não é nada de novidade, mas só para explicar um pouquinho mais então do detalhe de como funciona essa parte do mercado, né? Então, a primeira coisa que foi falado, né, existe então esse volume total de emissões, né, que são as emissões liberadas para um determinado ano, né, dentro desse universo aí do ETS, né. Essa contagem toda é sempre feita em toneladas de emissão de CO2, né, de alguma da cadeia, tá? É, então, né, como eu disse para vocês, existe, né, as entidades, as audiências, né, nas quais são então pré-definidas quais vão ser as permissões, né, quais as licenças em toneladas de CO2 que cada agente, né, dentro dessa cadeia vai poder emitir, né. Essa contagem, né, que lá eles chamam de free allocation, né, que seria então essa permissão, eu vou mostrar aqui ainda no próximo slide mais ou menos como que ela é feita, né? Ela tem uma regra, ela é uma fórmula para ser aplicada, né? E a partir disso, então, cada um desses agentes ali vai receber, né, uma quantidade de permissão de emissão, né? Esse desenho aqui ele é bem interessante porque ele mostra um pouco isso, né? Então, vem lá de uma audiência, né, com esses órgãos competentes da União Europeia, eles fazem, então, todo esse mapeamento, eles fazem o uso dessa fórmula lá do Free Allocation, saem distribuindo, então, para cada agente, qual que é a permissão que ele tem de fazer emissão durante um ano, né? Então, isso, né, que é o free allocation, cada uma das usinas, né, se a gente imaginasse esse exemplo aqui, uma usina siderúrgica A, uma usina siderúrgica B, ela receberia então um free allocation, né, que seria esse valor aqui, uma barrinha para representar, e daí existem possibilidades diferentes, né? Então esse exemplo aqui mostra uma usina, né, essa usina do lado esquerdo aqui, que ela durante o ano ela teve emissões verificadas, né, que seria essa barrinha cinza, menor do que a quantidade, né, de CO2 que ela poderia ter emitido. E tem uma outra possibilidade, né, que seria o caso dessa usina B, onde as emissões verificadas da usina B num determinado ano, né, foram maiores do que o free allocation que ele tinha, né. Então, essa aqui, por exemplo, né, a situação da usina B é uma situação que, tal qual está aqui, ela não pode acontecer, né. Então, essa usina B, para evitar alguma penalidade, né, que aí eu vou até aproveitar para falar desse último parágrafo, né, até o dia 30, né, de cada ano, os participantes, ou seja, todos esses agentes aqui do universo do ETS, eles precisam, né, para os órgãos aqui reguladores, informar, né, qual que foi então a tonelada de CO2 que eles emitiram, né, para possibilitar justamente essa auditoria, né, e se ficar observado, né, que algum desses agentes emitiu mais do que a licença que ele tinha, e se ele não tiver nenhum recurso para tratar disso, né, e eu vou explicar um pouco esse recurso, ele vai ser sim penalizado, né? Então, nessa fase aí que a gente está já na fase 3 e vai permanecer na fase 4, essa multa, né, é da ordem de grandeza de 100 euros por tonelada de CO2. Então, assim, é uma multa pesada, né? Falando aqui especificamente da siderurgia, as usinas siderúrgicas da Europa, né, alguma delas, qualquer que seja, se tivesse emitindo, por exemplo, né, 1 tonelada de CO2 a mais para cada tonelada de aço produzida, e tivesse que pagar então uma multa aqui correspondente a 100 euros por tonelada, né, isso aqui já praticamente acaba com a margem, né, de qualquer usina, né, então realmente é um cenário pesado, economicamente falando, né, essa multa. Agora, para uma situação igual essa, da usina B, existe algumas opções, né, que poderiam ser usadas evitando o pagamento dessa multa, que é ele comercializar, né, o direito de licença de alguma outro agente. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, a usina A teve um excedente, né, de licença.
ela poderia muito bem, então, passar esse direito de emissão para a usina B, né, comercializar. A usina B, ela pode ser, por exemplo, uma holding, e aí ela pode ter em algum outro site também um excesso de licença que poderia migrar para ser contabilizado pela usina B. A usina B poderia ter poupado emissões nos anos anteriores e usar nesse ano atual. Então, assim, existem várias situações, né, onde essa condição B aqui poderia ainda evitar o pagamento da multa, né, e é justamente dentro dessas condições aqui que existe esse mercado regulado, né, onde você pode fazer essas diversas formas de trading, né, você pode poupar, você pode manusear, remanejar, né, mas então é um livre mercado sobre essa condicionante de volumes, né, sobre essa condicionante do free allocation, tá? Então, aqui, só para falar rapidamente dessa questão do como que é calculado, né, o free allocation, essa quantidade de licença inicial para cada agente, o primeiro fator, talvez mais importante, é o que eles chamam de benchmarking, né? Então, fazer esse benchmark, né, foi feito antes da fase 3, ali no início da fase 3. Então, para várias indústrias, né, para vários nichos ali que estavam sendo contemplados no projeto, eles fizeram uma pesquisa de mercado de quem tinha os menores níveis de emissão, e aí dessa curva, eles pegaram então uma média ali, né, o quartil, como se fosse pensar em quartil, né, pegando então dos 10% mais eficientes, instalações mais eficientes de todos esses segmentos, para colocar um valor de referência que inclusive serviria, né, para que as outras indústrias sempre buscassem as melhores práticas, né, as melhores e menores níveis de emissão. Então, esse é um principal ponto dessa contagem. O segundo ponto, né, é o nível de atividade histórico. Vai ficar claro entender isso na hora que eu mostrar o próximo slide aqui com um exemplo para uma usina siderúrgica, né? Então, quer dizer, isso aqui é função da capacidade da usina, do ritmo de produção da usina, né? Existe esse fator aqui, né, de conversão, dependendo da energia que está ali naquele equipamento ou processo, se ela tem adjacência ali com alguma geração de energia elétrica ou de calor, então isso aqui é um fator para usar isso. Esse fator aqui de carbon leakage, né, que seriam os vasos comunicantes, é mais no sentido se aquela atividade específica, se ela não estivesse sendo feita ali, ela estaria migrando para outro lugar, né, se a emissão estaria migrando para outra atividade, para outro país. Então, isso também é um fator positivo até para o caso da Europa, né, porque a princípio essas atividades poderiam estar sendo feitas em outros lugares que, inclusive, talvez não tivessem penalidades ou restrições para emissões. E o último fator de correção é um fator assim bem interessante, né? Porque ele é um fator para fazer a conta dar certo, né? Então a gente tem esses quatro fatores independentes aqui, e esse último fator é um fator de correção para que, se caso, né, na hora de estabelecer e fazer acontecer essa fórmula, o total de free allocation ficar maior do que o cap do mercado, precisa ser embutido, então, um fator de correção até ajustar esse free allocation de cada agente para o somatório dele ser igual ao do cap, né, que seria igual ao universo dentro do ETS, né. Então, isso aqui é basicamente a fórmula, né, que o agente lá da União Europeia, né, as audiências que são feitas, usam para fazer, então, a definição desses valores para cada indústria, para cada agente, né. Aí sobre o benchmark, né, que eu sei que ele é um dos que gera mais curiosidade, né, então isso aqui, essas informações, tá, gente, eu tirei lá do próprio documento da União Europeia, do ITS, né, eles fizeram como se fosse um handbook, tá, foi mais ou menos ali na época da fase 3 mesmo, no início, né, e aí aqui a gente tem, por exemplo, né, para a indústria siderúrgica, né, foram 6 usinas, né, que foram avaliadas, que eu até não sei, né, exatamente se foi uma coisa voluntária ou se foi convocadas, né, mas foi a partir de dados de 6 usinas siderúrgicas que eles construíram basicamente os benchmark da usina siderúrgica, né. Então, eu quis trazer só um como exemplo aqui, né, que estava no documento, né, para a produção de coque, o benchmark, né, dos 10% aqui, melhores índices dentro desse universo de 6 usinas, né, gerou esse guideline aqui de 0,286, né, emissões para 1 tonelada de coque produzida, tá?
Então, aqui nessa tabela é só um exemplo numérico, né, mais para colocar aqui de forma lúdica, né? Então, como que seria aqui para uma usina siderúrgica integrada, com coqueria, sinterização, alto forno, equipamentos com troca de calor e combustível para energia, né? Como que fica o balanço total de emissões? Então, a gente pega, no caso da coqueria, né, o valor do benchmark ali que a gente viu, que é 0,286, multiplica pelo nível de atividade histórica daquela usina. Então, aqui nesse caso, é uma usina que está falando que tem 3,5 milhões de toneladas de produção de coque anual, né? Aí aqui o fator do carbon leakage, o fator de correção e a multiplicação, né, simplesmente a multiplicação desses fatores aqui vai gerar então, né, um free allocation aqui para a coqueria, né, que vai dar um valor de 0,8, na verdade é 0,80 alguma coisa, aqui eu só fiz um trucamento. Assim como para a sinterização, né, existe também um valor de benchmark, esse valor também é multiplicado pelo ritmo de produção da usina anual, e vão fazendo todas essas contas, tá? De maneira que para esse cálculo numérico, né, a gente encontra aqui então, para essa usina específica aqui, um valor total, né, de permissão de emissão de 13,6 milhões de toneladas de CO2 por ano, né? Uma coisa que é bem importante também da gente enxergar, né, que o processo da redução, né, aqui tem alto forno e serraria, mas o processo da redução, que é o que acontece no alto forno, né, é realmente o grande vilão, vamos dizer assim, né, da nossa cadeia de transformar minério em ferro primário, que vai se transformar em aço, né. Então, isso também endereça aqui os pontos que a gente vai ver ali na frente, né, de por quê dentre as diferentes tecnologias que pudessem ser usadas na cadeia, né, por que que é justamente na redução que tem que ser o foco do disruptivo, né, da inovação, porque é lá que tem a maior contribuição de emissão. Tá? Então, aqui também outro ponto interessante ainda para fechar esse assunto do mercado regular de carbono, né, o ICAP ele acompanha todos os mercados, né, as precificações, né? Então aqui, por exemplo, eu tirei lá do relatório deles final de 2020, mas esse gráfico deles é meio que online, você consegue acessar qualquer dia lá com as cotações mais atualizadas. Mas o interessante né, desde que foi feita a ratificação, né, do Acordo de Paris em 2016, muitos índices subiram, né? Então, por exemplo, o índice médio, né, de quanto vale aquela troca lá de licenças de 1 tonelada de emissão de CO2 na Europa, ele estava aí, né, final de 2019, início de 2020, algo próximo de US$ 30, tá? Hoje, em cotações mais recentes, já está um pouco mais baixo devido ao impacto do Covid. Então, assim, de um modo geral, né, eu acredito que todas essas cotações aqui tendem a ficar menores, porque a gente está vivendo realmente um período de baixa atividade econômica devido ao Covid, mas só para deixar claro, né, que essa tendência assim muito forte, puxada pelo Acordo de Paris, puxada por essas metas dos NDCs, né, de certa forma vão fazer um efeito aí de médio e longo prazo de que ter sim valorização do carbono e gerar toda essa mobilização de todo mundo em função de descarbonização, né? Aqui no caso da China, né, é um mercado que os pilotos, né, foram feitos recentemente, por volta de 2013 e 2014, os índices ainda são baixos, né, mas ainda assim, a gente vê muita notícia aí hoje em dia, né, falando de pressão, até governo, sociedade, de grandes usinas siderúrgicas da China saírem da zona da costa para o interior, porque as zonas normalmente de costeiras lá na China, né, tem uma densidade demográfica maior e etc. Então, a gente tem, né, os dois mercados aí que estão mais valorizando até o presente momento, né, Europa, Ásia, principalmente aqui na Coreia do Sul, né, mas a gente tem aqui, né, esse grupo intermediário, Nova Zelândia, Canadá e a China aqui, que ainda está, né, engatinhando, mas tende também a ter também um impacto aí de médio e longo prazo. Bom, então para a gente começar a parte da conversa aqui em relação a como que a siderurgia, né, está inserida nesse contexto, todo mundo aqui sabe, né, as duas grandes principais rotas de produção de ferro primário tecnicamente viáveis e economicamente viáveis, né, é basicamente a redução direta, né, tendo um forno de redução direta seguido de um forno elétrico, e o alto forno seguido, né, de uma aciaria a oxigênio, né.
Então essas são as mais comuns, né, as mais implantadas aí ao redor do mundo, né? E a gente pegando para comparar essas duas, né, a gente já vê entre as duas muita diferença, né? Então, mais uma vez, isso aqui, dependendo da fonte, dependendo de algumas premissas, esses números vão mudar, com certeza, né? Mas pegando mais uma vez aqui uma referência da World Steel Association, né? Números que eles colocaram para essas rotas de consumo, matéria-prima, né? Eles mostram que uma rota de alto forno seguida de aciaria e oxigênio, né? O BOF, tende a gerar um número aqui de emissão por tonelada de aço de 2,31 toneladas de CO2 emitidos, né? Numa mesma tonelada de aço produzida na rota de redução direta e forno elétrico, esse número é 0,81, né? Então, esse número aqui da redução direta estava com o consumo de sucata, nesse exemplo, relativamente alto. O próprio número da rota de alto forno pode ser, sim, bem menor do que esse, mas ainda assim, a diferença que tem, né, que a rota de redução direta vai tender sempre a gerar uma menor emissão, isso é fato, né? É uma diferença significativa entre a rota de redução direta e a rota de alto forno, né? Então isso já é interessante para a gente ver que das tecnologias já existentes, né, tanto alto forno quanto reator de redução direta, já existe bastante diferença entre eles sobre esse ponto de vista, né? Bom, e aí, como que a siderurgia, né, como que as pessoas que estão nesses segmentos, né, discutem esse assunto, né, sobre redução de gás de efeito estufa? Então, tem três grandes linhas, né, três grandes abordagens, né, uma que é chamada de CDA, que é o Carbon Direct Avoidance, que seria você realmente evitar de gerar CO2, independente de que forma, mas você deixaria de emitir CO2. E existe o CCU e CCS, né, que é o Carbon Capture and Usage, o Carbon Capture and Storage, que é basicamente, né, a visão aqui dessas duas versus a primeira, né, é basicamente paliativo, né, mas é basicamente a ideia dos coprodutos, é você pegar então esse CO2 e fazer uma destinação para ele diferente, principalmente na indústria química, né, e tentar mitigar o que realmente está indo para a atmosfera, né? Então, tanto o CCU quanto o CCS são coisas mais paliativas, mas que também, de um modo geral, falando da Europa de novo, né? Muitas usinas, grandes grupos têm investido sim, feito investimentos e ideias nessa linha 2 e 3. Mas o que é realmente disruptivo, né? O que realmente tende a mudar o jogo são a linha, né, dentro aqui do CDA, né, que é você deixar de emitir CO2. Dentro desses pontos, né, aqui só algumas coisas aí que estão nesse universo, a gente pode dizer, né, o maior uso de rota de redução direta, o maior uso de sucata nas rotas já existentes, porque não só no forno elétrico, mas dá para aproveitar mais sucata também nas outras rotas, uso de pré-metalizado no alto forno, uso de biomassa, uso de aglomerado a frio, reator de leito fluidizado, vou até trazer um exemplo aqui sobre isso, o processo de eletrólise, né, obter ferro primário ou até mesmo aço através de eletrólise, maior uso de hidrogênio como agente redutor, que é o que eu vou falar aqui um pouco mais de detalhes, né? Então, tudo isso caminha, né, nesse segmento aí do CDA, né? Aí aqui, estou trazendo aqui uma coletânea, né, de informações aí de diferentes fóruns, né? Esse aqui, por exemplo, é de uma apresentação da Voestalpine, uma indústria siderúrgica austríaca, mas que também tem instalações lá nos Estados Unidos, deles fazendo, né, uma comparação deles mesmo, né, colocando lá, por exemplo, um nível de referência, caso base, da emissão via rota alto forno e aciaria, né, dando esse valor aqui de 100%. O processo de redução direta, que como eu disse, eles têm uma planta lá nos Estados Unidos, no Texas, né, um processo de redução direta tal qual é hoje, né, usando lá CH4 como um dos insumos principais, e aí já reduz aqui para 62% desse nível comparado com o caso base. Um processo puramente de reciclagem, né, de usar o forno elétrico e sucata já faz por si só, né, uma geração de aço que vai tender a ter uma emissão total menor, 20%, menor do que 20% a emissão da rota convencional, então isso é um caminho.
porém tem muita discussão, né, muita gente estuda isso, de que um aço feito 100% com sucata, né, ou com algum material que não seja minério, né, ele vai tender a ter talvez um nível de contaminantes maior, que para algumas aplicações de aço vai impedir o seu uso, né. Outra comparação que eles fizeram foi de uma rota de redução direta com forno elétrico, onde nessa rota de redução direta você fizesse uso de 100% de hidrogênio, né, que vai aparecer ali também em outros projetos, e aí também conseguiria reduzir em até 20% do caso base. E um projeto que a Vestas apoia, que eu vou mostrar ali no slide ali na frente, que é uma redução à base de hidrogênio num outro forno, né, onde é um forno que vai produzir uma redução a partir de energia plasma, né, e aí também conseguiria. Então, todas essas três últimas opções aqui, que estão coloridas, né, e essa linha tracejada mostra que são opções que cumpririam o que se espera, né, do mercado lá, a meta de contribuição da Europa, que é reduzir em até 80% até 2050 suas emissões, né. Então, isso aqui tem balizado aí, por exemplo, no caso da Vestas Alpine, algumas estratégias, né? Outro ponto interessante que eu tirei ainda da Vestas Alpine, né, é ela mostrando o quanto que essa evolução de algum desses processos, né, os impactos econômicos que eles vão ter, né. Então, quando a gente compara aqui o status, né, de forno, alto forno com BOF versus a redução direta, mesmo ainda a redução direta à base de gás natural, a gente já tem uma elevação de custo, né. Essa parte cinza aqui, por exemplo, que é em relação à matéria-prima, se deve ao fato de que pelotas que são normalmente usadas nesse forno tendem a ter, né, precisam ter uma qualidade química melhor, e são poucos fornecedores que existem no mercado de pelotas de redução direta, então elas custam mais caro, e já no caso, né, que é o projeto mais amplo da Vestas também, né, de ter uma produção de redução direta à base de hidrogênio, e que esse hidrogênio seja feito com uma matriz energética 100% sustentável, que a gente vai ver ali também, vai mostrar então uma geração aqui de custo realmente muito, mas muito superior do que o status atual que eles têm, né? Então isso aqui é interessante de se comentar. Então eu vou passar aqui um pouco mais rápido, gente, porque realmente, felizmente, não dá para entrar no detalhe de todas essas tecnologias, né? São assuntos aqui bem diferentes entre si, mas o exemplo da Tata, a Tata Steel, lá na Europa, né, na Holanda, e eles têm também usina na Inglaterra, eles têm um projeto bem interessante, que é um projeto de reator de leite fluidizado. Esse reator, porém, ele não é na linha desses, assim, de 100% hidrogênio, mas ele é um reator que, pelo simples fato de você tirar a etapa de aglomeração, né, você pegar o fino de minério, né, um fino de carvão, poder usar direto nesse forno, você já tem um balanço, né, que aqui está dizendo ali, assim como no quadrinho, né, que a meta, então, ali para 1 tonelada de aço, né, que você faça nesse processo lá na frente, você vai ter 35% menos emissão de CO2, comparado com o alto forno convencional, né, a rota convencional. O status atual deles hoje, né, eles estão com uma planta piloto, né, eles têm investimentos lá de fazer uma planta maior e principalmente assim fazer um regime mais contínuo de operação, né? Então, inicialmente eles tinham conseguido êxito em regime de batelada, fizeram algumas campanhas um pouco mais longas recentemente, mas eles ainda têm esse desafio de, né, conseguir uma matéria-prima que se adequa bem, conseguir o setup de processo adequado, e essa questão também do regime contínuo, né? Isso continua sendo um desafio para eles. Esse aqui é o projeto da Vestas, que eu citei para vocês, né? Então, hoje ele ainda está numa escala piloto ali, que é alimentado entre 50 e 80 quilos. É um reator cônico, né? Onde nesse reator cônico você tem aqui um eletrodo central, e aí você produz um arco elétrico lá dentro, que tem, né, os gases ali presentes, hidrogênio e alguns gases inertes, que é o argônio, o nitrogênio. É uma energia muito alta, né, que tem ali naquele sistema contendo o gás e contendo o minério, o fino de minério, e com essa energia extremamente alta e a presença forte de hidrogênio, você faz ao mesmo tempo a redução e a fusão do material, né? É um processo também que ainda está em batelada, né? Então, inclusive, eu tinha feito esse comentário aqui, né? O ferro líquido que é recolhido, ele só é tirado dentro dessa cuba aqui depois de ter desacoplado, depois de ter terminado o ensaio, né? Então, é um projeto aí também que
para nível de aplicação industrial ainda tem um longo caminho pela frente. Aqui também tem até desafio em relação a refratário. Esse texto aqui da Voestalpine até fala um pouco mais disso lá. Então, é um desenvolvimento que ainda tem ainda caminhos aí pela frente, né, mas é um mecanismo bem promissor, né, ele está focado realmente aqui numa redução de CO2 bem drástica, né, nesse projeto. O projeto, até eu esqueci de citar, além da Voestalpine, tem apoio de universidade, tem apoio de empresas de engenharia, então é um projeto que está bem robusto, né, a nível de planejamento, e pode ser aí que apareça mais novidades aí. Aqui eu vou falar também bem rapidinho, né? Isso aqui é uma linha que tem muitas usinas da Europa seguindo, né? Aqui eu trouxe o exemplo da Salzgitter, né? Que é uma empresa alemã. Ela tem um projeto chamado Salcos, que é Salzgitter Low CO2 Steelmaking, que é um projeto que visa fazer um uso de hidrogênio de uma forma gradativa, ou seja, já começar um uso de hidrogênio a partir de alto forno, que é a estrutura que eles têm hoje de usina, né, de redução através do alto forno, e depois fazer um projeto de reator de redução direta. Eles já até se associaram, fizeram uma parceria com a Tenova, que é produtora do equipamento chamado Rio, né? A própria Tenova também tem tentado trazer inovações nessa linha de equipamentos dele lá, o Energiron Zero Reformer, né? Para fazer não só um ambiente, né, de menos emissão de CO2, como também ter equipamentos auxiliares para absorver esse CO2, né, na linha daquele CCS lá. Então, né, isso aqui é um exemplo que está acontecendo também não só na Salzgitter, mas outras usinas, né. Esse projeto aqui também é bem interessante, eu tinha que citar ele aqui rapidamente, que é o projeto chamado Hybrid, que é o Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Ele é uma parceria entre a usina siderúrgica da Suécia, SSAB, LKB, que é um dos grandes fornecedores de minério, principalmente pelota, e Vattenfall. E esse projeto ele visa construir realmente um reator de redução direta, cuja atmosfera seja somente a base de hidrogênio, né? Então, aqui embaixo, né, até para ficar mais simples, ele é um reator de redução direta, da forma de cuba. Você vai entrar com as suas pelotas, você vai usar hidrogênio e você vai produzir o ferro esponja junto com água, né? Então, uma coisa que não está aqui nessa figurinha, mas que aparece, né, em alguns outros trabalhos aí que a LKB já mostrou, existe todo um fluxograma aqui de remanejamento desse hidrogênio, um equipamento para fazer condensação, para fazer reforma. Então, ele é um gás, né, que vai ser aqui gerado, né, para colocar. Professor, desativar o seu microfone. Você vai ter que ativar de novo. Alguém desativou seu microfone. Ah, tá, Aí, beleza. voltou. Mas vocês deixaram de ouvir há muito tempo? Não, um Ah, minuto. tá. Ah, beleza. Então, assim, só tinha dito aqui, né, que esse projeto é um projeto aqui do SSAB junto com a LKB para fazer um reator de redução direta somente com hidrogênio. Isso realmente é um impacto drástico também nas emissões, né? E essa mensagem aqui também eu acho que é bem interessante, porque até então, né, o que eu vim falando aqui nesses últimos slides está parecendo assim, a Europa vai ter então essa meta aí bem drástica de reduzir 80% até 2050. Nós estamos em 2020, boa parte dessa tecnologia ainda tem vários obstáculos técnicos, econômicos, mas assim, não só em função da meta que já existe, né, para 2020, tem meta também para 2030, mas assim, de um modo geral, todas as indústrias da Europa já estão realmente muito preocupadas, já têm iniciativas muito firmes na linha de redução de CO2. Aí eu trouxe aqui como exemplo, né, que muitas usinas estão realmente preparando seus altos fornos para fazer injeção de hidrogênio, né. Essa notícia aqui, por exemplo, é bem recente, do dia 15 de novembro, da ThyssenKrupp, lá da Alemanha, a principal usina lá da Europa como um todo, né, mostrando aqui então o mapeamento dela para usar hidrogênio, substituindo PCI, colocando aqui então a expectativa dela de reduzir 20% das emissões de CO2. Isso está bem alinhado com alguns trabalhos da literatura que estudaram de uma forma um pouco mais acadêmica o assunto. Então, eu até trouxe aqui essa referência do Yilmaz, em 2017, ele fez um trabalho à base de simulação numérica, mas fez validação também com dados operacionais, onde ele mostrou que uma injeção de hidrogênio de 27,5 quilos por tonelada de gusa, num comparativo de caso base, uma injeção de PCI de 120 quilos,
ele conseguiu validar que haveria uma redução de emissão de 21% aproximadamente, né? E notícias como essa da Thyssen, gente, está aparecendo o tempo todo, né? Tem várias usinas da Europa realmente já fazendo isso, usando para colocar esse hidrogênio dentro do forno, usando gás de coqueria, usando biomassa, né? Então, assim, já tem muita linha sendo explorada. E aí, sobre a questão do hidrogênio, gente, teve uma matéria muito legal que o Nordin escreveu para a revista da BM no último trimestre. Sugiro que vocês deem uma olhada, quem ainda não viu. Mas esse gráfico aqui também do Take, né, ele é bem interessante para mostrar o seguinte, né, o potencial aqui, né, de geração de CO2 versus o custo, né. Então, o carvão e coque, que são os principais agentes redutores, estão lá no topo, né, de geração de CO2, um custo relativamente baixo. Produzir hidrogênio a partir de gás natural tende a diminuir bastante o carbon footprint, né, mas ainda assim não é tão baixo assim, o custo também é relativamente baixo. Fazer uma geração de H2 com gás natural, fazendo o capture do CO2, já tende a ficar bem mais baixo. Fazer produção de H2 a partir de biomassa, bem baixo também, um custo relativamente baixo. E fazer uma produção de H2 a partir da eletrólise do vapor da água, que é esse segundo desenhozinho que está aqui, usando como base da matriz energética uma energia sustentável como eólica, esse aqui é o melhor cenário possível, né? Porque aí realmente você vai zerar a sua emissão de CO2, porém você ainda tem um custo alto, né? Então esse eu acho que é o grande desafio aqui ainda, que é a questão de se usar mais hidrogênio e obtê-lo de uma forma também economicamente viável, né? Então, só para fechar a apresentação, né, do tudo que eu falei aqui agora, né, a questão das políticas de redução de GEE, elas realmente, né, estão se mostrando cada vez mais abrangentes, cada vez mais necessárias, enfim, já existe o Acordo de Paris regulamentando muita coisa, então é muito provável que essas discussões também comecem a ser cada vez mais globalizadas, ao invés de serem regionalizadas, que ainda a gente percebe muito movimento isolado, regional. O impacto da siderurgia não é desprezível, eu acho que isso é um ponto bem importante também para a nossa conscientização. A questão de o tecnicamente viável, economicamente viável, vai passar por muita coisa, ainda tem muita inovação para ser discutida, mas uma das coisas também que eu ouço muito falar, até a matéria do Nordin também falava um pouco disso, né, é de que esse impacto a mais de custo, realmente o final da cadeia, né, os produtos que são feitos à base de aço, obviamente, talvez no futuro lá vão refletir isso e que os consumidores finais têm que estar cientes disso também, né, dessa questão de produtos verdes ter um impacto de custo, né. E essa última mensagem aqui, que realmente, né, um assunto é muito rico, muito vasto, tem cada dia mais coisas aparecendo, e que é muito bom, né, que a gente ainda explore melhor isso. Aqui no Brasil, eu sei que o cenário ainda é bem diferente na nossa siderurgia atualmente, mas é um ponto bem interessante para ser melhor explorado, e eu espero, com essa pequena apresentação aqui, ter podido contribuir um pouco com isso. Obrigado, pessoal. Oi, muito bom, muito legal mesmo, foi bem interessante. Vi bastante comentários aí no chat, depois você vai estar recebendo os comentários. E, a gente atingiu um pico aí de 123 pessoas, até onde eu anotei aí, tá? Foi bem bacana. Muito obrigada aí pela sua colaboração com a ABM. E eu peço a todos para que preencham, por favor, a pesquisa de satisfação do webinar. É muito importante a gente ter o feedback de todo mundo. Já mandei por e-mail, tá bom? E aí, agora eu vou passar a palavra para o Leal, que vai falar com vocês. Obrigada. Jean, muito obrigado. Obrigado pela indicação do Bruno e ter te indicado você para apresentar esse trabalho para a gente. Acho que é bastante atual essa discussão, acho que tem que ser preservada. Inclusive, há uma expectativa na próxima BM Week, em junho do ano que vem, a gente vai ter um tema desse de emissão de gases de efeito estufa. Eu acho que a gente vai poder aprimorar mais isso aqui. Deixa eu só dar uma notícia de primeira mão para vocês. O Nordin já está de volta ao Brasil e é o chefe da pesquisa da CSN. Não sei se vocês já sabem, mas já estou informando vocês que o Nordin está de volta ao Brasil, é o gerente-geral de pesquisa da CSN. Né? Você deu alguns exemplos aqui das usinas que estão trabalhando com isso lá na Europa, né?
Eu só senti falta de você não ter falado nada da Tecnored, né? Que é uma produção brasileira aí de inovação, né? De um grupo de brasileiros. Eu estou falando isso aqui porque o Naldinho participou disso aqui, o professor da Abreu, algumas pessoas mais, inclusive hoje o diretor da CSN de Industrial também participou da Tecnored. Então, a gente é mais um capítulo aí para a gente voltar às nossas discussões para esse tema aí. Eu acho que bastante ativo. Eu te agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade em apresentar esse trabalho, um belo do trabalho, e estamos sempre à disposição e contamos com você aí das próximas desenvolvimentos que a gente tiver. Tá bom? Muito obrigado e um abraço para você. Ok, Léo, muito bom, obrigado também. Mais uma vez agradeço aí a BM, até parabenizar também pela iniciativa como um todo. Eu já assisti 3 webinars, pretendo ainda assistir mais alguns e acho que realmente é uma forma bem interessante da gente fazer esse intercâmbio, né, de estudos, enfim, gerar o network mesmo, que às vezes a gente nem sempre consegue fazer devido à rotina. Então, assim, agradecer realmente, e sobre esse ponto que você comentou, Tecnored, assim como todos os outros, talvez, que ainda aparecerem aí nas perguntas, eu vou tentar aí responder para a Karina e mando para vocês aí essas respostas, mas realmente, assim, deixar realmente o agradecimento aqui, que foi muito bom, né? Eu gosto muito de participar desse tipo de evento aí. Obrigado pelo vocês. Muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado a Davale também ter disponibilizado você para a gente fazer isso aqui. Muito obrigado. Beleza.